É inegável a importância da água para os seres vivos, desde termos 70% do nosso corpo composto por ela, até a manutenção da vida através de suas utilidades. Utilizamos a água para limpar, beber, cozinhar, como fonte de renda e subsistência. Não conseguimos imaginar uma vida minimamente digna sem sua presença. Ela cobre cerca de 70% do nosso globo e nos levou a lugares jamais explorados, nos dando a honra de reconhecer uma vasta biodiversidade de fauna e flora marinha. Mas, mesmo reservando algo tão essencial, a água não escapou da ganância e da inconsequência humana. O consumo exacerbado de água está mais presente no nosso dia a dia do que você pode imaginar. Por exemplo, você já se perguntou sobre a quantidade de litros de água que são necessários para a fabricação de uma calça jeans? Pois é, esse tipo de pergunta nem passa pela nossa cabeça em meio às correrias da rotina, mas é equivalente ao consumo diário que poderia atender a 47 pessoas, ou seja, 5.196 litros de água, de acordo com dados da ONU. Por outro lado, o uso acentuado e a poluição recorrente por parte da população e indústrias refletem um meio ambiente doente, sem chance de se recuperar por receber de forma contínua ataques de quem mais o deveria preservar. O resultado disso são rios poluídos, ausência de chuvas, secas extremas, nascentes desaparecendo, famílias e cidades inteiras que não possuem acesso à água potável. Isso acontece há décadas. No Dia Mundial da Água, a ONU divulgou um relatório que alerta para o alto risco de escassez desse recurso no mundo. Segundo o documento, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. A África segue mais esquecida do que nunca. Enquanto o presidente americano, Joe Biden, está disposto a gastar 33 bilhões em armas na Ucrânia, a Europa abre mão da sua política anti-armamentista pós-Segunda Guerra Mundial e o homem mais rico do mundo, Elon Musk, desembolsa 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter. A população do Nordeste da África morre de fome e de sede numa das piores secas na região em décadas. Não é uma realidade distante. Nunca foi. Se o gasto doméstico não representa nem 6% do uso da água, para onde vão os outros 94%? Pois bem, 73% da água utilizada corresponde à irrigação, ao agronegócio, e os outros 21% à indústria. Sei que vocês não devem estar nem um pouco surpresos com isso, e eu não os julgo. De fato, esses problemas vêm acontecendo há um bom tempo. Além disso, cabe aqui o seguinte questionamento: como em um planeta tão abundante em água, há tamanha desigualdade em sua distribuição? E mais do que tudo, como esse recurso está se tornando cada vez mais escasso? O nosso planeta é composto por 70% de água. Entretanto, apenas 2,5% dessa proporção se constitui de água doce. Destes, 69% são de difícil acesso, sendo concentrados nas geleiras. Os outros 30% são águas subterrâneas e 1% se encontram nos rios. O restante corresponde à água salgada. Logo, podemos concluir que a maior parte da água presente na Terra não é própria para consumo. Além disso, a água potável está em crise, tanto pela ação humana como pela falta de uma gestão hídrica eficiente. É importante evidenciar que em muitos lugares, além da ausência de saneamento básico, a água limpa não é um recurso abundante. Neste povoado no oeste da África, a água que lava a roupa é a mesma usada para beber. Vem do riacho e não é tratada. Esta é a realidade de 1/4 da população mundial, segundo a ONU. O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do mundo. Cerca de 20% de toda a água que flui na Terra é de território brasileiro. Mas da mesma forma como isso acontece no nosso planeta, aqui, essa contradição também se perpetua. Embora o país tenha grande abundância nesse recurso vital, a escassez de água é um problema que gera grandes preocupações. Em um período de 30 anos, 15% de toda a água do Brasil secou. Segundo o relatório de 2022 divulgado pela ANA, Agência Nacional da Água, os usos que consomem ela são chamados de consultivos. Dentre eles, os setores que mais utilizam aqui no Brasil são a agropecuária, a indústria para abastecimento humano, geração termoelétrica e a mineração. De todos esses, conforme o gráfico apresenta, a irrigação, que é um processo de grande importância para a agricultura, é o que mais consome água, correspondendo a aproximadamente mais da metade da água retirada do nosso território.
Retomando o assunto sobre a distribuição de água no nosso planeta, já temos a ciência que grande parte é composta por água salgada. E eu tenho certeza que você já pensou na questão de, por que não tirar o sal dessa água e usar no lugar da água doce? E isso é um questionamento muito comum, porque também isso é feito há muito tempo. Mas eu venho te perguntar, caro telespectador, você teria coragem de beber água do mar? Bom, in natura não, mas se ela for dessalinizada, com certeza. Coletar o vapor gerado pela água do mar, resfriá-lo e utilizá-lo como meio de saciar a sede é um processo realizado há centenas de anos. Além que esse processo faz parte do fenômeno natural do ciclo da água, visto que grande parte da porcentagem de água doce presente em nosso planeta é resultado da evaporação da água do mar e dos oceanos. No século V, Aristóteles percebeu que a água do mar evaporada e condensada era doce. No século XV, Da Vinci observou que era possível obtê-la através do aparelho alambique, comumente utilizado na destilação de bebidas alcoólicas e óleos essenciais. Entretanto, há relatos que dizem que os gregos antigos já faziam esse processo de evaporação para obterem água doce. A dessalinização da água é um processo físico e químico que visa a remoção do sal e a filtragem para obter água potável. Com isso, a nossa amiga Gabriela irá explicar um pouquinho melhor como funciona esse processo. Existem várias formas de fazer a dessalinização. Dentre elas, a mais conhecida é o processo de destilação, que funciona da seguinte forma. A água do mar é despejada dentro de um recipiente que será aquecido até ela começar a ferver. Como o ponto de ebulição da água é menor do que o do sal, ela irá vaporizar primeiro, e esse vapor liberado será condensado ao passar por um tubo que é resfriado pela própria água retirada do mar. No final, em um outro recipiente, obteremos água potável. As plantas de dessalinização que utilizam esse processo são chamadas de indústrias térmicas, pois é necessário ferver vários litros de água. Mas, além do processo de destilação, outro que tem sido utilizado bastante por muitas usinas é a dessalinização por osmose reversa. A osmose é um processo físico que ocorre com o objetivo de equilibrar a concentração de soluto no interior e exterior das nossas células. Para isso, a água é transportada de uma região menos concentrada, chamada hipotônica, para uma mais concentrada, a hipertônica, através de uma membrana plasmática. Uma movimentação que tende a acontecer de forma natural. O processo de osmose reversa é semelhante, porém ocorre de forma inversa. É exercida uma pressão mecânica externa que supera a pressão osmótica natural, fazendo com que a água se desloque de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada. Para isso, ela passa por uma membrana semipermeável, que separa o sal da água, assim como outras impurezas, deixando ela límpida e purificada. Nas regiões do globo que sofrem constantemente com a seca, a dessalinização pode ser uma boa forma de tentar contornar tal situação. Somando o norte da África com o Oriente Médio, eles são responsáveis por 47% da produção de água dessalinizada encontrada no nosso planeta. E o Chipre é muito dependente dessa dessalinização, pois 80% de água potável presente em seu território vem por meio dessas usinas. Segundo um estudo realizado pelas Nações Unidas, em 2018, havia 16 mil usinas de dessalinização presentes em 177 países ao redor do mundo. Porém, mesmo sendo um processo muito utilizado em diversos países, conta com alguns problemas que precisam ser solucionados. Bom, o custo para o tratamento da água do mar e o caminho até a entrega à população são os principais desafios da dessalinização. As técnicas utilizadas para dessalinizar a água costumam ser bastante dispendiosas e, em muitos casos, não são viáveis em algumas regiões, principalmente para regiões afastadas do litoral. Há uma questão geográfica envolvida. Como levar água em grande escala para cidades que ficam a centenas de quilômetros da costa? Altos custos de bombeamento estariam envolvidos nesse caso. É claro que, além dos problemas relacionados à entrega da água dessalinizada para a população, temos também os custos das técnicas de tratamento em si. As duas técnicas mais utilizadas dependem de diversos recursos. Essas técnicas são a destilação e a osmose reversa. Essa destilação, resumidamente, trata-se do aquecimento da água do mar, que atinge um ponto de ebulição e passa para o estado de vapor, indo para um condensador, onde é resfriada e retorna ao seu estado líquido. Essa água líquida é coletada em outro recipiente, enquanto os sais ficam no recipiente original.
Nesse método, a água é aquecida em uma tubulação, entra em ebulição, passa por sucessivos processos de destilação, sendo sequencialmente aquecida e transferida para pontos com diferentes níveis de pressão. Esse processo garante uma maior pureza da água, mas é bem dispendioso. O consumo de energia é muito significativo nesse processo, e esse alto consumo energético torna o processo bem caro. A outra opção que costuma ser utilizada é a osmose reversa. A maior parte das usinas de dessalinização atuais utiliza esse método, que demanda altos custos de limpeza e reposição dessas membranas osmóticas. Atualmente, muitos países e cidades estão abastecendo de água doce extraída da água salgada do mar, que embora ainda tenha esses custos elevados, isso é uma alternativa. A vantagem dessa dessalinização da água é a possibilidade de garantir a distribuição para regiões carentes desse recurso. A principal desvantagem é o seu alto custo. Para dar uma noção para vocês, atualmente chega a cerca de 5 vezes mais que o tratamento de água para reuso, mas esses valores têm diminuído substancialmente ao longo dos anos, por meio de muita pesquisa científica envolvida na área. Outro desafio desencadeado pela dessalinização são os resíduos gerados após o processo. Quando o sal é removido da água, uma substância tóxica com alta concentração salina é formada, a salmoura. A ONU tem advertido sobre as consequências causadas com o aumento dos níveis de salmoura. Segundo a organização, as usinas presentes ao redor do globo são responsáveis por descartar cerca de 142 milhões de metros cúbicos de salmoura hipersalina todos os dias. O descarte inadequado dessas substâncias pode interferir diretamente nos ecossistemas marinhos, visto que aumenta a salinidade da água, interfere nos níveis de oxigenação, além de poder liberar substâncias tóxicas, como por exemplo o cloro e o cobre, presentes no processo da dessalinização. Tendo em vista essa problemática, estudos e pesquisas estão sendo realizados com o fim de encontrar qual é o melhor destino para o dejeto. Uma grande oportunidade é criar uma tecnologia que consiga extrair os minerais presentes na salmoura, como por exemplo magnésio, cálcio, potássio, e assim criar um produto de alto valor agregado, sendo que o mesmo é utilizado em processos industriais e na agricultura. Como abordado anteriormente, o desenvolvimento de uma gestão hídrica é essencial para evitar diversos problemas relacionados à escassez de água, bem como tudo aquilo que está interligado com o uso deste recurso. O Espírito Santo é o segundo estado a colocar em prática o monitoramento da implementação dos planos de recursos hídricos, que tem como objetivo garantir a disponibilidade de água em padrões de qualidade para atual e futuras gerações, como também a utilização racional, prevenção e defesa contra possíveis situações que coloquem este recurso em risco, desde de origem natural ou por seu uso inadequado. Para que isso aconteça, atividades mais sustentáveis são essenciais para diminuir o impacto causado em nossos rios e mares. Com o objetivo de garantir maior segurança e gestão hídrica em seus processos, a empresa ArcelorMittal Tubarão inaugurou em 2021 a maior planta de dessalinização do Brasil, que tem capacidade inicial de produzir 500 metros cúbicos por hora, quantidade suficiente para abastecer cerca de 80 mil pessoas por dia. Esse projeto contribuiu para que a empresa deixasse de depender da água do rio Santa Maria e, atualmente, 96% da água utilizada pela empresa nos processos de resfriamento é dessalinizada, e somente 4% provém do rio Santa Maria. Segundo a empresa, o processo de dessalinização não gera impactos ambientais significativos. A solução de sal em água resultante do processo de dessalinização, a salmoura, é devolvida ao mar por um canal de retorno já existente na usina. Com base nas informações apresentadas neste documentário, você tem uma boa carga para conseguir compreender aquilo que estamos vivendo e também os causadores do mesmo. A realidade é que estamos passando por aquilo que anos atrás era visto como algo inimaginável aos olhos desatentos sobre a interferência humana na natureza. Porém, ser mais um dos poucos que possui conhecimento não te faz diferente. O que vai ditar isso é o seu posicionamento referente à problemática. Grandes filósofos de Cícero, Platão, Aristóteles, até os mais modernos, afirmam sobre o problema do homem na sua ignorância, a irreverência sobre o conhecimento ou o escape dele. Entretanto, é aquele que o detém, mas não usufrui? E você, o que faz com esse conhecimento em mãos?